Olá pessoal, estamos aqui nesse formato diferente hoje, mas queremos te convidar para aproveitar bem esse tempo. Você aí na sua casa, nós aqui, mas todos conectados com o mesmo Deus. Ele está presente em nosso meio. Amém? Eu queria ler um texto de Efésios que fala assim: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. E termina assim: sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, louvando o Senhor de coração com música. E esse é o nosso convite para você. Cante aí onde você está conosco. Vamos lá? Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Oh Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus. Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Oh Deus, Tu és a força que traz a
só tu és o eterno Deus. Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Vamos declarar que o Senhor é Rei, que Ele reina. Cante junto com a gente. Quero agradecer de todo o coração, das tuas maravilhas tenho que falar. Vou me alegrar, teu nome exaltar, cantando os teus louvores vou me alegrar. O Senhor reina, o Senhor reina, os que te conhecem confiam em ti. O Senhor reina, o Senhor reina, minha segurança, eu me alegro em ti. Quero conhecer-te cada dia mais, ouvir a tua voz e o teu falar. Vou seguir teus passos onde me levar, cumprir tua vontade e anunciar. O Senhor reina, o Senhor reina, os que te conhecem confiam em ti. O Senhor reina, o Senhor reina, minha segurança, eu me alegro em ti. O Senhor reina, o Senhor reina, os que te conhecem confiam em ti. O Senhor reina, o Senhor reina, minha segurança, eu me alegro em ti. Aleluia. É porque conhecemos e confiamos que nós podemos cantar sobre a nossa esperança, a nossa certeza de que um dia nos encontraremos com Ele e o veremos face a face. Aleluia, Jesus. Esperamos ansiosamente por esse dia. Sei que um dia saberei tudo o que tens pra mim. Face a face te verei, rodeado de poder. Todo meu temor se vai com a luz do teu amor. Onde posso encontrar tua eterna paz, Senhor? Onde flui a adoração e as ruas de ouro são. Levantamos nossa voz a ti, Senhor. Sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás. Sem noite, sem aflição, sem culpa,
comigo estás, comigo estás. Nesta vida passarei por tristeza e dor, esperando ver chegar o grande dia do Senhor, quando todos vão cantar em sublime adoração, pra teu nome exaltar. Sei que o dia chegará, onde reina eterna paz. Não há guerras nem temor. Levantamos nossa voz a ti, Senhor. Sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás. Sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, comigo estás. Oh Deus, o meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. O meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. O meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. O meu coração, O meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. Sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás. Sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, comigo estás. Aleluia, Jesus. Aleluia. A humanidade busca um sentido para a vida. O desafio de preencher o vazio existencial em inúmeras fontes que não sejam no Criador tem produzido uma geração que nunca alcança a satisfação. O resultado é um sentimento de completa inutilidade. Nada faz sentido. Por milênios, a sabedoria humana busca por respostas quanto ao propósito da sua existência. O humanismo tem imposto barreiras intransponíveis às reivindicações humanas de felicidade. Como entender a vida e os seus aparentes enigmas? Qual é a resposta da palavra de Deus para os questionamentos de uma humanidade perdida e ansiosa nos labirintos da sua curta existência terrena? Como alcançarmos a satisfação e a alegria de viver na percepção da soberania divina?
Queridos, que tempo bom esse tempo de música. Como faz bem música, não é verdade? Nós podemos louvar a Deus estando em casa. Louvado seja Deus por esses irmãos que durante a semana prepararam esse momento com tanto carinho para que nós acompanhássemos agora. Queridos, Deus tem nos dado muitas oportunidades e uma das oportunidades que tem me encorajado, tem me deixado contente, feliz, é justamente essa, a oportunidade de sermos uma única igreja, a Rede, mas em vários lugares. Isso tem me motivado, tem me encorajado, tem me deixado feliz e eu sou grato a Deus porque você tem participado disso com a sua família, aí no conforto do seu lar. Então louve a Deus, agradeça a Deus e nesse momento eu quero convidar você a orar, agradecendo a Deus por essa rica oportunidade de estarmos juntos, de estarmos conectados, ainda que virtualmente, louvando a Deus e agora, daqui a pouquinho, ouvindo a palavra dele. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. A oportunidade de sermos uma única igreja em vários lugares. Obrigado pelos irmãos que estão nos acompanhando nessa noite, aqui em Macaé, em outras cidades, em outras regiões. Senhor, louvado seja o teu nome. Senhor, muito, muito obrigado pela oportunidade que temos de desfrutar da tecnologia. Senhor, nós te damos graças porque isso está nas nossas mãos. Nós te damos graças porque nós podemos usar da tecnologia para louvarmos a Ti, para aprendermos de Ti, para ouvirmos a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos nas suas casas. Que eles, ó Deus, sintam e percebam a Tua presença. Por favor, Senhor, que eles sintam o Teu toque, que eles sintam, ó Deus, que o Senhor está ali, que o Senhor está presente. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos pelo momento que já tivemos e agora nós suplicamos a Ti que nesse momento de olharmos para a Tua palavra, que nós mais uma vez sejamos encorajados, que mais uma vez nós sejamos despertados, que mais uma vez, ó Deus, a Tua palavra cumpra o propósito dela em nós, para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor, para o nosso bem e para o bem daqueles que o Senhor quer alcançar usando as nossas vidas. Então nós continuamos entregues às Tuas mãos para que o Senhor nos use e fale conosco da maneira que o Senhor desejar. Eu peço isso a Ti e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, nós estamos olhando para o livro de Eclesiastes há 15 semanas, desde o dia 24 de novembro de 2019. Esse livro tem nos guiado nos nossos cultos, nas nossas celebrações. O livro de Eclesiastes tem 12 capítulos, ele tem 222 versículos. Deus nos deu a oportunidade de ouvirmos a exposição das Escrituras usando outros homens. O Edilson abriu a série, Tarcísio participou, Juninho veio, pregou para nós, Raul, que hoje está nos Estados Unidos, nos abençoou trazendo a palavra de Deus. E então eu chego ali no capítulo 5 de Eclesiastes, mas eu quero dizer algumas coisas importantes para vocês. Queridos, há bastante tempo eu venho lendo o livro de Eclesiastes. Na verdade, um mentor, um pastor, ele me incentivou a ler o livro de Eclesiastes pelo menos uma vez por ano, quando estivesse se aproximando o meu aniversário. Então já faz bastante tempo que eu venho lendo o livro, eu acabo lendo ele mais do que uma vez por ano, e tenho planejado pregar esse livro. Mas eu confesso que eu nunca tive coragem de pregar esse livro. Na verdade, eu confesso para você que quando eu cheguei na Rede, eu fiquei pensando, quem sabe o Edilson e o Tarcísio não aceitem terminar de pregar esse livro e eu fico ouvindo a exposição desse livro. Vai ser melhor assim. Mas não foi assim que aconteceu. Eu também pensei então numa outra possibilidade, já que eu estou chegando agora
e vou pregar a segunda parte do capítulo 5, eu acho que eu vou fazer o seguinte: eu vou pregar até o capítulo 6 e depois, em algum momento, nos próximos 30 anos, eu prego a segunda parte, do capítulo 7 até o capítulo 12. Mas você sabe que não foi assim que Deus quis, você sabe que nós estamos aqui hoje para concluir essa série e eu tenho certeza que nós fomos abençoados, eu fui abençoado. No livro de Eclesiastes, no capítulo 12, daqui a pouco nós vamos ler esse texto, tem duas imagens presentes ali no final do capítulo que me chamam bastante atenção. A imagem número 1 é quando Salomão, concluindo aquilo que ele está escrevendo, aquilo que ele está propondo, ele diz que as suas palavras são como hastes de ferro. Ele também diz que essas palavras elas foram bem escolhidas e elas foram fixadas como prego na ponta da vara. E para que serve haste de ferro? Para que serve prego na ponta da vara? Na cultura agropastoril, ela serve para que os rebanhos sejam guiados. Elas servem para que os animais sejam guiados e orientados para onde eles devem ir. Queridos, se você acompanhou algumas dessas mensagens, ou se você acompanhou todas essas mensagens, certamente você foi cutucado, certamente você foi espetado. O livro de Eclesiastes é esse livro que ele incomoda, e eu poderia dizer que ele incomodou. Quando ele vem usando a palavra vaidade, e essa palavra é recorrente no livro por 35 vezes, ela nos provoca, ela nos deixa inquietos. A palavra debaixo do sol, que é uma outra palavra recorrente, muito repetida no livro, ela aparece por 30 vezes e ela nos provoca demais. Talvez você, como eu, foi provocado sim. Foi provocado quando o autor, quando Salomão, ele nos colocou na parede, nos obrigando a ver coisas que nós não queríamos ver. Isso aconteceu com você? Aconteceu várias vezes comigo. Quantos de nós talvez não tenhamos sido espetados com aquela ideia de buscarmos felicidade onde a felicidade não está? Por várias vezes eu fui provocado em relação a isso. Quantos de nós não nos vimos de uma certa maneira até constrangidos com essa ideia de falarmos a respeito do tempo? Como você usa o tempo, como você tem administrado o tempo. Talvez alguns de nós fiquemos agitados porque a gente descobre que a gente usa o tempo de uma maneira irresponsável. Quantos de nós não ficamos constrangidos quando o assunto foi casamento, quando o assunto foi moralidade, quando o assunto foi sexo? Quem de nós não ficou em dúvida sobre a questão do trabalho? Será que eu trabalho muito? Será que eu sou um workaholic? Será que eu sou um preguiçoso? Como que eu tenho lidado com o trabalho? Isso incomoda, isso gera dúvidas, isso faz com que a gente faça perguntas para nós mesmos e muitas vezes as respostas são reveladoras. Quantos de nós não ficou em alguma medida ansioso com essa questão do envelhecimento? Então, nós olhamos agora para o capítulo 12 e, de fato, o autor do livro, Salomão, o sábio, ele foi nos espetando com essa vara com um prego na ponta. Ele foi nos empurrando, ele foi nos fazendo chegar em algum lugar, e esse lugar é o capítulo 12, onde ele vai concluir o seu estudo, a sua avaliação, as suas observações. Alguns queridos irmãos, eles foram contando para nós de que maneira a série impactou, de que maneira a série contribuiu. E depois do nosso culto hoje, algumas dessas participações elas vão estar nas redes sociais e você pode acompanhar, e eu quero incentivar você, veja o que alguns dos nossos irmãos disseram a respeito do impacto dessa série nas suas vidas.
Um pastor, o pastor J. Packer, ele diz que o livro de Eclesiastes é o livro da Bíblia que foi escrito especificamente para fazer de nós realistas. E é verdade. Como esse livro serve para isso? Para que a gente tenha noção da realidade sem Deus e também da realidade com Deus. O livro serviu para isso, nos ajudou, sem dúvida nenhuma. Mas agora, no capítulo 12, na verdade nos versos finais, capítulo 12, do verso 9 ao 11, nós nos deparamos com algumas observações e eu quero chamar a sua atenção para essas observações. Então, por favor, abra comigo aí a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 12, e acompanhe comigo a leitura do verso 9 até o verso 11, aonde esse rei, com o seu discurso, foi nos incomodando durante 15 semanas. Abra comigo aí, Eclesiastes capítulo 12, do verso 9 até o verso 11. O texto bíblico diz assim: o mestre era considerado sábio e ensinou ao povo tudo o que sabia. Com muita atenção, ouviu, examinou e organizou muitos provérbios. O mestre se esforçou para usar as palavras certas a fim de expressar verdades com clareza. As palavras do sábio são como hastes de ferro e a coleção de seus ditados como pregos bem fixados que o pastor usa para conduzir as ovelhas. Queridos, veja que interessante prestarmos atenção aqui na realidade de que Salomão, o autor do livro, ele não escreveu palavras ao acaso. Ele não foi colocando palavras como fruto do seu ócio. Não. O texto diz para nós que esse homem, ele dá atenção a muitas coisas. Ele ouve, ele examina, ele pesquisa, ele organiza. Ele está olhando para aquilo que está ao redor dele. E ele tem um objetivo. O objetivo é expressar verdades com clareza. Por isso ele escolhe palavras. Por isso ele tem uma argumentação. E nós fomos sendo expostos a isso, de tal maneira que fomos sendo cutucados, de que fomos sendo espremidos, de que fomos sendo guiados. E isso é muito bom, isso é ótimo. Eu espero que a sua experiência tenha sido uma boa experiência ao passar por essas 15 mensagens, ao ler o livro de Eclesiastes e ao de ter sido exposto ao livro de Eclesiastes. Esse é o meu desejo. Mas eu quero que a gente olhe com um pouco mais de amplitude para aquilo que Salomão está fazendo. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 10, nós temos uma história muito interessante e eu quero que a gente olhe juntos para essa história. Primeiro livro dos Reis, capítulo 10, eu quero que a gente leia juntos os primeiros versos ali do primeiro livro dos Reis, capítulo 10. Abra aí comigo, por favor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 10, a partir do verso 1, o texto bíblico diz assim: quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, que honrava o nome do Senhor, foi até ele para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com uma comitiva numerosa e uma imensa caravana de camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Quando se encontrou com Salomão, conversou com ele a respeito de tudo o que tinha em mente. Salomão respondeu a todas as perguntas. Nada era difícil demais para o rei explicar. Quando a rainha de Sabá percebeu quanto Salomão era sábio e viu o palácio que ele havia construído, a comida que era servida às mesas do rei, os alojamentos e a organização de seus oficiais e servos, os trajes esplêndidos que vestiam, os copeiros da corte, os holocaustos que Salomão oferecia no templo do Senhor, ficou muito admirada. Disse ela ao rei: é verdade tudo o que ouvi em meu país a respeito de suas realizações e de sua sabedoria. Não acreditava no que diziam até que cheguei aqui e vi com os próprios olhos.
Aliás, não tinham me contado nem a metade. Sua sabedoria e prosperidade vão muito além do que ouvi. Como deve ser feliz o seu povo! Que privilégio para os seus oficiais estarem em sua presença todos os dias, ouvindo a sua sabedoria. Louvado seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor por Israel, Ele o fez rei para governar com justiça e retidão. Queridos, eu evoquei esse texto aqui para que nós soubéssemos, lembrássemos que Salomão, o jeito que Salomão escreve, o jeito que Salomão trabalha, o jeito que Salomão argumenta, o jeito que Salomão faz as suas considerações, o jeito como ele organiza as suas ideias, fez com que as informações corressem até uma outra região, corressem até um lugar chamado Sabá. Sabá é o nosso atual Iêmen. O Iêmen está a 2.200 quilômetros de distância de Jerusalém. E nós nos deparamos com o fato de que essa mulher, a rainha em Sabá, ao saber de quem era Salomão, ao saber o que Salomão estava fazendo, o que ele estava produzindo, ela toma uma decisão. A decisão dela é de sair da sua região, da sua casa, do seu palácio, viajar por 2.200 quilômetros para se encontrar com esse homem. Num tempo onde não tinha estradas pavimentadas, num tempo onde não tinham carros, num tempo onde não tinham aviões. Essa mulher faz essa viagem simplesmente porque ela ouviu falar algo a respeito de Salomão. E agora, quando ela chega na presença dele, ela se depara com algumas coisas interessantes. E eu quero chamar a sua atenção para aquilo que lemos no texto. O texto diz para nós que, número 1, ela ficou sabendo. Como? O texto não diz, mas ela ficou sabendo sobre Salomão, sobre o que Salomão fazia, sobre o que ele falava, sobre o que ele tinha. Ela não ficou contente apenas de ficar sabendo, mas ela toma a decisão de ir conhecer Salomão. E o texto diz para nós então que ela foi até ele. O texto também nos diz que quando ela chega na presença dele, ela faz perguntas. E curiosamente, no texto que a gente leu, o texto diz que ela faz perguntas para colocá-lo à prova. Vamos ver se ele sabe de tudo mesmo. Vamos ver se ele é capaz de responder todas as perguntas. A gente não sabe quais foram as perguntas que ela fez. Mas o texto diz para nós, o verso 3 diz para nós, que nenhuma das perguntas foi difícil de Salomão responder. E aí então, o texto diz para nós que ela ficou admirada, ela ficou de boca aberta, ela ficou de queixo caído, porque ela começou a perceber algo maior do que a capacidade que Salomão tinha de responder questões. A rainha de Sabá percebeu algo maior do que o seu palácio, maior do que a sua estrutura, maior do que a sua riqueza, maior do que as suas organizações. Ela percebeu algo maior. Aquela rainha viu naquele homem algo maior. E esse algo maior chamou a atenção dela. Eu quero que você preste atenção novamente no verso 9 de 1 Reis, capítulo 10. O texto diz assim: aquela mulher disse, ao perceber todas aquelas coisas, louvado seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor por Israel, ele o fez rei para governar com justiça e retidão. Aquela mulher vê algo que transcende aquilo que ele tem, que transcende a sua capacidade de dar respostas. Aquela mulher viu algo além de toda aquela organização. Aquela mulher, queridos, percebeu naquele homem sabedoria. E sabedoria é o resultado de uma vida diante de Deus, ainda que nós estejamos vivendo debaixo do sol.
sabedoria nada mais é do que o resultado de vivermos uma vida diante de Deus, ainda que nós estejamos vivendo debaixo do sol. E como tenho dito nessas mensagens, sabedoria, ela está disponível a todos nós. A todos nós, ela está disponível. O Senhor Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, verso 42, quando ele estava sendo questionado pelos doutores, pelos mestres da lei, aqueles homens estavam pedindo para Jesus: Jesus, se você tem toda essa autoridade, dê a nós um sinal. E o Senhor Jesus, ele começa a falar de algumas coisas, e uma dessas coisas, o Senhor Jesus faz menção a essa rainha de Sabá, ao fato dela ter viajado uma longa distância para ir até Salomão. E aí o Senhor chama atenção para o fato de que diante daquelas pessoas está alguém que é maior do que Salomão. Está alguém com muito mais sabedoria, com muito mais capacidade do que Salomão. Queridos, nesses 12 capítulos, nesses 222 versículos, eles só nos guiam até o ponto onde entendemos que nós precisamos de Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque Ele é maior do que Salomão, porque Ele é maior do que qualquer pessoa. E quando nós entendemos isso, quando nós estamos olhando para as Escrituras, permitindo que as Escrituras nos guiem nessa direção, as coisas mudam, tudo muda. As coisas tomam outra dimensão, nós percebemos as coisas de um outro jeito, e eu quero que você perceba as coisas desse jeito. Se a rainha de Sabá ficou de boca aberta ao ter encontrado com Salomão, se a rainha de Sabá ela ficou de queixo caído por ver o que viu, mas também de ter percebido o que percebeu, imagine como essa rainha não ficaria se tivesse tido a mesma oportunidade que nós temos, a oportunidade de conhecermos Jesus, a oportunidade de conhecermos Jesus com profundidade, com intimidade, a profundidade de conhecermos Jesus como de fato Ele é. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, lá no capítulo 2, verso 3, ele diz para nós, ele traz uma informação riquíssima para nós. Ele diz que em Jesus está escondido todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, e Jesus está disponível e acessível a todos nós. O que o livro está fazendo conosco, em 12 capítulos, em 222 versos, em 15 mensagens, o que o livro está fazendo conosco é chamando a nossa atenção para o fato de que Jesus Cristo é esse elo, é o fio que conecta todas as coisas. Jesus, queridos, é o único capaz de nos ajudar e de nos fazer colocarmos em prática o conselho de Salomão. No capítulo 12, no verso 13, quando Salomão, depois de ter escrito, de ter pensado em tudo aquilo, de ter trazido tudo aquilo para nós, ele chega a uma conclusão, e a conclusão de Salomão é a seguinte: tema a Deus e obedeça seus mandamentos, pois esse é o dever de todos os homens. Veja que interessante isso, veja o que ele está fazendo conosco. Depois de ter nos cutucado, depois de ter nos espetado, depois de ter nos constrangido, depois de ter feito tantas coisas em nós, ele diz assim, só tem uma conclusão, e a conclusão é: tema a Deus, obedeça os seus mandamentos. Queridos, só Jesus Cristo é capaz de nos ajudar a temermos a Deus corretamente, e nós precisamos prestar atenção nisso. Não é difícil nós encontrarmos pessoas que dizem temer a Deus. Na verdade, se você já é um crente, se você já vai à igreja há muito tempo, se alguém perguntar para você assim, você teme a Deus? Eu tenho certeza que você vai responder, claro que eu temo a Deus. Mas e se alguém perguntasse para você, o que significa temer a Deus? O que você diria? Queridos, é fundamental que nós saibamos o que isso significa, porque nesse momento do livro,
As Escrituras estão dizendo para nós que depois de termos passado por tantas coisas ao longo desses meses, depois de termos passado por provocações ao longo desses meses, só tem uma conclusão, e a conclusão é: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Tá bom, o que isso significa? Talvez se nós perguntássemos para um moralista, o moralista ia dizer assim para nós: temer a Deus é ter medo de Deus. Você precisa ter medo de Deus. Mas, queridos, se você é mais ou menos parecido comigo, você deve se afastar de pessoas que você tem medo. Você deve se afastar daquelas pessoas que te constrangem ou que te colocam numa posição que você não sabe se ela está te avaliando, se ela está te analisando. Você não gosta, como eu, de ficar perto de pessoas que temos medo. A gente quer sair logo de perto dessa pessoa. Nós queremos estar em outro lugar. Não é assim. Portanto, temer a Deus não é ter medo de Deus. O que Deus deseja é que nós nos aproximemos dele, mas que nós façamos isso do jeito correto. Talvez, ainda o moralista, então, ele diria para nós: não, temer a Deus não é ter medo. Temer a Deus é fazer tudo certinho para que Deus não envie o mal, para que Deus não te fulmine. Não, temer a Deus não tem a ver com isso. Temer a Deus não tem a ver nem com o fato de termos medo e nem de fazermos coisas certinhas para que Deus esteja a nosso favor ou não nos mande vírus. Não tem nada a ver com isso. Nós precisamos entender o que significa temer a Deus a partir do Evangelho. E temer a Deus a partir do Evangelho tem a ver com ficarmos admirados com o que Deus faz. Temer a Deus tem a ver com admiração por aquilo que Ele fez por nós no passado, na eternidade. Temer a Deus tem a ver com ficar impressionado, de queixo caído, de boca aberta, com aquilo que Ele fez por nós na cruz. Isso é temer a Deus. É isso que significa temer a Deus. Eu estou admirado porque Deus enviou o seu Filho para morrer no meu lugar. Eu fico admirado com a voluntariedade do Senhor Jesus Cristo. Eu fico admirado com o tamanho do amor de Deus, que entrega seu único Filho para morrer na cruz no meu lugar. É disso que nós estamos falando. É sobre isso que Salomão está propondo. Não de termos medo, mas de nos admirarmos a respeito daquilo que Deus faz. O apóstolo Paulo, novamente, escrevendo à igreja de Colossos, em Colossenses capítulo 1, verso 12, ele diz que em Cristo nós nos tornamos participantes de toda a herança de Deus. Um Deus que nos ama, um Deus que não quer nos ver distantes, mas quer nos ver próximos. Mas nós precisamos entender que o aproximar-se de Deus tem a ver com crermos em Jesus Cristo, em confiarmos em Jesus Cristo. Portanto, discípulos de Jesus são aqueles que entendem que é impossível vida sábia sem relacionamento com Deus. Mas para nos relacionarmos com Deus, nós precisamos de Jesus Cristo. Queridos, você acompanhou algumas mensagens, talvez tenha acompanhado todas as mensagens no livro de Eclesiastes. E eu quero chamar a sua atenção novamente para a realidade de onde você está buscando satisfação, aonde você está buscando prazer. Salomão, ele diz que não tem prazer em ter muitas coisas, em ter muito dinheiro, em ter muitas mulheres, em ter sexo, em ter festa. Ele diz que o prazer não está ali, a satisfação não está ali. Logo, então, eu tenho que te perguntar, eu tenho que me perguntar, onde eu estou procurando satisfação? Onde eu estou procurando sentido para a minha vida? Será que nos palácios, nas festas, nos relacionamentos, nos prazeres, no sexo, no dinheiro, no conhecimento, no entender tudo, no ter respostas para tudo? Depois de 15 domingos, depois de 12 capítulos, depois de 222 versos, eu quero dizer para você que eu sou grato a Deus por ter passado com vocês por esse livro. Eu sou grato a Deus por poder ter tido a oportunidade de confrontar, de exortar o meu coração.
Depois de tudo isso, eu sou grato a Deus porque na cruz, em Jesus, naquele que é maior do que Salomão, eu encontro significado, eu encontro sentido para a minha vida, eu encontro objetivo para a minha vida e você pode encontrar também. Então, se você tem nos acompanhado, a gente encerra a nossa mensagem hoje, a gente encerra essa série de mensagens dizendo para você sentido para a vida. Razão para o viver está em um lugar, e esse lugar na verdade é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo e ela quer abençoar você. Ela quer que você viva uma vida com propósito. Ela quer que você viva uma vida de satisfação, de plenitude e de abundância. Se você tem entendido isso, se você tem sido cutucado ao longo dessas mensagens, eu quero sugerir a você que nessa noite você converse com o Senhor. Eu quero sugerir que nessa noite você fale com Deus e peça para Deus para que Jesus seja de fato tudo o que você precisa, que Jesus seja aquele que vai reorganizar sua vida, reorganizar suas ideias, reorganizar suas emoções, reorganizar o seu propósito, reorganizar o seu jeito de ser, o seu jeito de viver. Em Cristo tem todos esses tesouros e todos esses tesouros estão disponíveis para aqueles que creem em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que você não perca as oportunidades que essa série de mensagem trouxe a todos nós. Senhor, mais uma vez eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu ao longo desses domingos, na verdade ao longo desses meses em que fomos prestando atenção em cada texto, em cada verso, em cada capítulo. Senhor, muito, muito obrigado, louvado seja o teu nome. Senhor, eu quero pedir especialmente pelos nossos irmãos e irmãs, pelos nossos queridos que estão nos acompanhando por todas essas semanas, por todos esses domingos. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito os faça, que o teu Espírito nos faça entender que verdadeiro propósito, verdadeiro sentido, verdadeiro objetivo reside no teu Filho Jesus Cristo, maior do que Salomão, disponível a nós por meio da tua graça maravilhosa. Senhor, muito obrigado por esses domingos, muito obrigado pelos irmãos que participaram, muito obrigado pelos irmãos que ouviram. Nós te damos graças, nós te adoramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós nessa nova semana. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana na presença, na dependência do Senhor Jesus e que em Cristo você desfrute de todos os tesouros da riqueza e da sabedoria de Deus. Deus abençoe você, tenha uma ótima semana.